Shalom, shalom, bom dia a todos. Como a apóstola Larissa falou, nós vamos concluir o livro de 2 Crônicas, do capítulo 34 ao 36, e os Salmos 110. As reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azarias, e Maazeias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos do templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavadas e madeira para as juntas das vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Estes homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionaram todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata, que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por Moisés, por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu os trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e deu estas ordens a Ilquias, a Icã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram para falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Uda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, e eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convidou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos e aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, Deus de seus antepassados. Capítulo 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas, que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor, ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro, sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo, com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa. Consagre-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, e além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos, e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes foram entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-lo aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles, e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos,
e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Jedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar. O Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado, os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. A morte de Josias. Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combater. Neco, porém, enviou-lhe mensagens dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus que está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás, e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera, por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram de seu carro, colocaram em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E o povo tomou Joacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém no lugar de seu pai. O reinado de Joacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor. E proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus, tornou-se
muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os líderes do sacerdote e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis de outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. A queda de Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. E já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertence a seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Amém. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes, em toda a extensão da terra. No caminho, beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Amém. Amém, querido Paulo. Obrigada. Bênção pura. Palavra liberada nessa manhã sobre nós. Tremendo. Queridos, a gente fecha o livro de 2 Crônicas, esse livro riquíssimo em chaves. Mais uma chave muito poderosa nessa manhã. A começar, vou falar de 2 pontos aqui, bem brevemente, que me saltam aqui diante dos meus olhos nesta manhã. O primeiro deles a gente viu todo o contexto histórico e espiritual de Israel, né, do reino de Judá, desses reinos, né, era Judá e o reino de Israel. E pegando o gancho de ontem, Manassés era filho do rei Ezequias, né? E a gente viu ontem coisas terríveis que ele fez. Então,
logo depois do rei Manassés, vem ainda um outro rei, e depois vai vir o rei Josias. E aí, aqui nesse contexto do rei Josias, ele vai fazer uma reforma bem radical, né? E ele vai ali destruir os altares pagãos, ele vai fazer toda uma reforma. E o mais interessante é que nesse contexto aqui da reforma, né, algo muito poderoso acontece. Então, Manassés, que era aquele rei que foi filho do rei Ezequias, ele reconstruiu os altares pagãos que Ezequias tinha destruído, né? Ele introduziu o culto assírios, culto babilônicos, cananeus. Ele praticou sacrifício de criança. Gente, ele fez coisas terríveis. Ele colocou ídolos dentro do templo de Salomão. Ele perseguiu e matou os profetas do Senhor. E aí depois veio Amon, né? Que continuou, Amon era filho de Manassés e continuou as mesmas práticas idólatras do pai, e ele, no fim, foi assassinado numa conspiração, né? Então, aí depois vem Josias, e Josias inicia o reinado dele aos 8 anos de idade. E aí, olha o caos, olha o cenário em que ele começa a reinar, né? Era um cenário basicamente deteriorado, né? Após décadas de negligência, de contaminação, de prostituição espiritual, de cultos pagãos. O sacerdócio estava ali corrompido e a palavra de Deus, a Torá, ela estava praticamente esquecida. E aí, o que a palavra nos fala? Que no 18º ano do reinado de Josias, né, ele encontra o livro. Um sumo sacerdote, Ilquias, ele encontra o livro. E aí, em 2 Crônicas 34, diz: quando tiraram o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. E aí, queridos, é algo extraordinário, poderoso. Eles aqui encontraram, né? Alguns estudiosos falam que foi um rolo completo, onde tinha os 5 livros de Moisés, né? E o que eles têm certeza é que, pelo menos ali nesse rolo, vocês já viram como é que é, né? Não é um livro assim que nem o nosso aqui, né? O livro, a palavra, naquela época, ela era um rolo mesmo, era um rolo, era escrito ali, um papiro, e ela ficava bem enroladinha, assim, né? E até hoje, nas sinagogas, tem os rolos, né? Uns rolos grandes. Então, ali, com certeza, eles acharam, né, um rolo ali, o livro de Deuteronômio, onde tinha ali toda a questão ali da Torá, da lei, né? E aí, olha que interessante. A palavra diz que o livro foi lido para o rei Josias. E quando ele ouviu as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes. E aí, por que ele rasgou as vestes dele? Porque ele conseguiu reconhecer a extensão da desobediência nacional. Ele compreendeu, né, o que o povo tinha feito diante da palavra do Senhor. E ele sabia que aquilo ali tinha atraído maldições para o povo. E que o julgamento do Senhor viria diante daquela situação ali. Então, antes da descoberta do livro, vocês entenderam? Porque veio. Aqui a gente está falando de um contexto
onde o paganismo estava ali imperando e o livro tinha sido esquecido, tinha sido negligenciado, a palavra tinha sido negligenciada, entende? Mas, ainda assim, o rei Josias, ele amava o Senhor. Por quê? Porque também existia ali a lei oral, que era passada de pai para filho, né, que era passada ali dos profetas, aqueles que serviam o Senhor, aqueles... Então, ele recebeu, de alguma forma, a palavra do Senhor, guardou a palavra do Senhor, e ele, no reinado dele, ele vai fazer uma reforma. E antes de descobrir a palavra, de achar o livro, ele começou a fazer reformas graduais ali, e regionais. E ele começou a remover alguns altares pagãos, começou ali o início da restauração do templo. Agora, depois que ele recebe o livro, que o livro é lido, que os olhos dele são abertos, ele começa uma reforma radical, ele começa uma reforma sistêmica. Ele vai começar a lhe destruir de forma completa a idolatria. E a palavra fala que há ali a restauração da Páscoa, a Bíblia. Ele celebra ali a Páscoa como um marco, né, um memorial daquilo que o Senhor tinha feito. É muito forte aqui esse ponto aqui da celebração da Páscoa, né? E ali ele vai buscar essa renovação da aliança de todo Judá ali com o Senhor, né? E aí, gente, ele vai, assim, os relatos, né, são tremendos, assim, tinha até, naquela época, cavalos dedicados ao Rei Sol, ele remove, ele destrói os altares, né, até espalhados, tinha até alguns altares que foram, antes tinha sido construído a ídolos, e depois foi abolido a adoração a ídolos, e algumas pessoas de Judá adoravam o Senhor nesses altares. Até esses altares ali, eles removeram, instituíram a adoração apenas no templo, né? Então, houve ali uma purificação completa do sacerdócio. E a palavra vai dizer em 2 Crônicas 35 que não celebrou Páscoa semelhante a esta em Israel, desde os tempos do profeta Samuel. Então, assim, a Páscoa foi celebrada ali, né, realmente com um entendimento que a palavra trouxe e possibilitou eles de acessar o que eles estavam fazendo. Então foi uma Páscoa especial, porque a palavra abriu os olhos deles, né? E trouxe no espírito deles aquilo que eles estavam celebrando, né? Então eles celebraram a Páscoa exatamente como a palavra ali instruía, envolveu todo o povo, né? Os remanescentes do norte também, de Israel. Então houve uma unidade em torno da palavra do Senhor. Olha que poderoso. Né? Então foi realmente ali um marco da renovação da aliança com Deus. Né? Então, queridos, é muito forte, porque Josias aqui, ele, né, achou o livro. Achou o livro. Isso é muito poderoso para nós. Né? Porque ali foi um livro que estava esquecido ali, e ele emerge do pó, né? Emerge do pó. E Josias rasga suas vestes quando ele compreendeu o poder da palavra de Deus. Quando ele entende porque a palavra, embora ela tivesse esquecida, ela nunca perdeu o poder dela. Mesmo quando a palavra ela é ignorada por gerações, ela nunca perdeu o poder dela e nunca perderá. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então, aquele rolo antigo que ele lê, o que acontece? Se torna um espelho divino para ele. E não apenas revela a apostasia de Judá, como o povo estava decadente, né? Ele enxerga, ele consegue enxergar o quão o povo estava longe do Senhor. Mas ele também ouve e enxerga e vê a misericórdia infinita do Senhor, né? Que preserva a sua palavra em momentos de crise. Então o Senhor preservou a palavra dele.
né, até aquele momento ali, para que os olhos do povo ali fossem abertos e a restauração do Senhor ali fosse sobre todos, né? Então, literalmente, queridos, Josias, a palavra fala que ele rasgou as vestes dele, né? Mas nós somos chamados nessa manhã a permitir que a palavra do Senhor, ela rasgue os nossos corações, né? E que a gente tenha aqui esse entendimento poderoso da palavra de Deus. É descobrir o livro. O que você está fazendo aqui toda manhã é isso. É descobrir o livro, descobrir a palavra. A palavra que tem o poder de transformar, né, que transformou um reino aqui. Ela tem o poder de transformar a nossa geração, a nossa vida de uma forma que muitas vezes a gente não tem assim, a dimensão, queridos. Então, é muito poderoso esse trecho aqui da descoberta do livro. Agora, para fechar, eu queria trazer uma chave aqui. No último capítulo de 2 Crônicas, presta atenção nisso aqui, porque é forte demais. A gente vê no último capítulo de 2 Crônicas que a gente está aqui, ó, só para você contextualizar, tá? O que aconteceu? O rei do Egito sai para lutar. Josias acha que ele está vindo lutar contra Judá e ele vai à guerra. O rei do Egito vai dizer que, Josias, eu não estou indo lutar contra ti. Então vamos entender aqui o cenário. Olha só. Vem comigo. O cenário do contexto geopolítico aqui. A gente tem a Síria, que ela está em colapso depois da queda de Nínive. A gente tem a Babilônia, que ela está imergindo aqui. Quem que era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Tá? A Babilônia, ela está aqui, ó, ela está crescendo, ela começa a crescer como uma superpotência. Tá? O Egito, ele está vendo a situação e ele está tentando manter o equilíbrio do poder regional aqui. E aí temos Judá. Quem que era Judá? Judá era um pequeno reino, tentando navegar ali entre os gigantes. Tá? E aí, o que acontece? Neco, ele tinha uma missão aqui, ó. Ele foi para a missão dele, tá? Ele queria apoiar os assírios. Ele estava indo para Carquemes, no Eufrates. E ele queria impedir que a Babilônia se tornasse essa superpotência, entende? E aí, né, por que isso ia ser um benefício para Israel, gente? Por quê? Porque uma Babilônia enfraquecida ia ser uma ameaça menos ameaçadora para ajudar, né? Então, assim, quando tivesse ali, né, o Egito, naquela situação ali, ele era um mal menor comparado com a Babilônia. Entende? Então, se tivesse múltiplas potências rivais ali, ia ter mais autonomia para os reinos pequenos. Vocês estão entendendo? E aí, o que acontece? Olha só. O rei do Egito, ele vai dizer assim, ó. Porém, ele mandou seus mensageiros dizendo que tenho eu contigo, ó rei de Judá. Não é contra ti que eu venho hoje, mas contra a casa com o qual tenho guerra. E aí, olha o que ele fala, gente. Ele fala assim, e Deus mandou que eu me apressasse. Deixa-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui? O rei do Egito está mandando uma palavra profética para Josias. O rei do Egito, sim, o rei do Egito pagão. Deus manda ele nessa missão. E Deus mandou ele se apressar para essa missão.
E ele falou assim, ó, para de te opor a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente? Deus falou através de um rei pagão. Como mais tarde, ele fala com Ciro. Neco, ele reconhece a origem divina da missão que ele tinha. E Neco adverte Josias de forma específica e fala: não interfere nos planos de Deus para que ele não te destrua. Entendeu? Ele falou assim: Josias, sai do caminho, porque eu tenho uma missão. E Deus mandou eu me apressar. E aí, gente, Josias não ouve. Por que ele não ouve? Talvez ele foi preconceituoso, um preconceituoso religioso. Como que um rei pagão vai falar por através de Deus? Né? Talvez ali as experiências passadas, Josias teve muito sucesso nas reformas dele, talvez ele teve um zelo mal direcionado, talvez ele queria proteger o seu reino de invasores ali, e ele teve falta de discernimento profético, gente. Sabe por quê? Porque ele não consultou os profetas com a palavra do Senhor. Ele não consultou os profetas. Entende? Então, ele teve ali, Josias, foi o mesmo rei que ouviu a Torá redescoberta. Ele tinha a palavra. Mas ele ignora a palavra profética que foi liberada ali. E ele confunde zelo religioso com a obediência. Entende? Ele poderia ter o quê? Reunido os profetas e ter tomado uma decisão ali do Senhor e não por impulso. E aí, gente, qual foi as consequências disso? Josias morre. Josias morre. Ele foi ali mortalmente ferido pelos arqueiros egípcios e ele morreu de forma prematura. Aos 39 anos, ele não cumpriu o propósito. E o povo chorou amargamente a sua morte. Sabe o que a palavra fala? Que ele foi para a batalha, ele se disfarçou. Ele repetiu o erro de Acabe. Lembra que Acabe se disfarçou na batalha e morreu? Acabe também não ouviu o profeta, né? O profeta falou, não vai. Olha o Josias repetindo o mesmo erro, gente. Olha só. A gente vai ver, gente. Me diz aqui, quem foi que destruiu o templo? Quem que destruiu o templo de Salomão ali, gente? Foi a Babilônia. Vocês estão entendendo o que Deus estava fazendo, gente? Deus estava mandando o Egito para lutar ali contra a Babilônia. Isso teria sido um livramento para Israel, gente. Olha como isso é forte. E aí Josias interfere nos planos do Senhor. Entendeu? Então, como, né? O que acontece? Ele interfere, a Babilônia, gente, ela vai ganhar força. E aí, ela vem com tudo para cima de Judá. Ela vem com tudo. E o templo é queimado e o povo exilado. Lembra daquelas imagens que você vê o fogo pegando fogo ali no templo, o templo sendo destruído? Foi a Babilônia. E o povo sendo exilado. Olha como isso é forte, gente. Estão entendendo? Então, assim, ó, a gente precisa ter nessa manhã, o Senhor está abrindo os nossos olhos, a gente tem que ter discernimento para buscar a vontade de Deus em cada situação específica. A gente não pode ser presunçoso e assumir que nós sabemos o que Deus quer, baseado na tua experiência.
né, grande experiência, na tua grande sabedoria. Às vezes de experiências passadas que você teve, não seja presunçoso, mas busque saber o que o Senhor quer. Não é você entrar no piloto automático espiritual aqui e você ir fazendo, se esquecer de falar com o Senhor, de consultar o Senhor. Josias, ele foi um homem bom, ele estava acostumado a ser o reformador do Senhor ali, né? E aquilo ali foi muito bom, as reformas que ele fez. Né? Só que o quê? Ele não parou para buscar a orientação do Senhor diante dessa situação. E isso foi fatal para ele. Entende? Então, entenda que às vezes Deus vai usar instrumentos improváveis. Gente, o faraó do Egito é o faraó do Egito. Foi porta-voz de Deus para falar com Josias, rei de Judá. O Senhor não fez isso com Ciro da Pérsia também? Sabe o que o Senhor fala sobre Ciro, o rei da Pérsia? Sabe que o Irã hoje é a atual Pérsia, né? Pois é. Deus fala assim, o meu ungido. Depois, gente, né, quando você vai olhar ali a história de Nabucodonosor, você vai ver lá no final, né, o Senhor vai dizer o servo de Deus, Nabucodonosor. Então, Deus usa instrumentos improváveis. Deus é soberano sobre todas as nações. E ele pode usar qualquer um e qualquer líder para cumprir os seus propósitos. Entende? Então, a gente precisa ter essa humildade. Deixar largar a mão de ser religioso. E a gente tem que estar com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor. A gente tem que estar aberto para correção, mesmo às vezes quando vem de fontes inesperadas. Porque às vezes o Senhor vai te tratar nisso. A gente tem que ter um discernimento contínuo. Tá? Não presumir o teu sucesso passado que vai garantir a tua aprovação futura. E a gente tem que ter obediência específica. Cada situação requer uma busca fresca da vontade do Senhor. Cada situação, queridos. A gente precisa buscar ouvir a voz do Senhor, porque a nossa segurança, o nosso sucesso está aí, na voz dele, na direção dele. Entende? E a gente precisa ter cuidado para não interferir nos planos de Deus. Porque às vezes tem coisas que você não está vendo, que ele está articulando. E às vezes você quer ir lá, ó, agir, botar no meio, interferir. Não é isso aqui não vai ser assim. Gente, Deus estava ali, ó, com um plano preparado para dar livramento, para ajudar, para dar um grande livramento, gente. Josias entra no meio, muda tudo e ainda perde a vida. Entende? Mas mesmo com o erro de Josias, o Senhor não abandonou o seu povo. A Babilônia foi lá com tudo? Foi. Queimou tudo? Queimou. Exilou o povo? Queimou. Exilou. Mas nesse exílio houve uma purificação espiritual. O Senhor preparou o caminho. Entende? Porque o Senhor, ele é fiel. Mas tem certas coisas, queridos, que a gente não precisava passar. Se a gente não interferisse no caminho do Senhor. Se a gente confiasse nele e desse, né, a ele o devido governo, porque a gente chama ele de Senhor. A gente chama Senhor, Senhor, mas nós deixamos ele governar a nossa vida como nosso Senhor. É forte. É forte ou não é? Então, olha só, para fechar. As tuas boas intenções não substituem a obediência. Não substituem a obediência. Entenda que, às vezes, os planos de Deus, eles vão passar por caminhos que a nossa lógica humana não compreende. Não compreende. Entenda, nós somos limitados. Aceite que dói menos. Somos limitados. A lógica de Deus
ela é mais complexa, mais extraordinária, mas ela é perfeita. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. Então, que a gente possa ter a humildade de ouvir a voz de Deus. Mesmo quando a gente está numa situação que a gente não enxerga. Mesmo de fontes, às vezes, que você olha assim e você fala, né? Não, que o Senhor possa te dar sabedoria para você não interferir nos planos dele, mesmo quando você não compreender o que ele está fazendo. Confie que lá na frente ele já preparou todas as coisas. Os planos do Senhor são mais altos e melhores que os nossos, queridos. Precisamos aprender a confiar para desfrutar do que ele preparou para nós. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aleluia! E amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito. Shalom, shalom, bom dia.